Bom dia. Registro a presença do conselheiro vice-presidente Ricardo Torres, do conselheiro João Antônio, do conselheiro Eduardo Tuma e da conselheira substituta Daniela Farias. Seja bem-vinda, conselheira, sempre abrilhantando aqui o nosso plenário, sempre substituindo o conselheiro Braguinha Altura. A número legal, está aberta a sessão sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Esta é a sessão ordinária de número 3.406. Registro ainda a presença do Dr. Joel Tessitó, representando a Fazenda Municipal, e do Procurador Municipal, Dr. Tiago Rossi, bem como da Secretário-Geral, substituto Dr. Auro Augusto Calimã, do Secretário de Controle Externo, Dr. Rafael Arantes, e da Subsecretária-Geral, Dr. Roseli Chaves. Dr. Auro, que está substituindo o secretário-geral, o doutorado é bacharel em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira dos Jesuítas e de História pela USP, São Paulo, e graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Direito Público pela Universidade de São Paulo. Tendo exercício os cargos de Procurador-Chefe e Assessoria Técnica da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ALESP, e de Secretário-Geral Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da Assembleia Constituinte Paulista 1989, e assessor jurídico do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em nome dos pares, seja bem-vindo, doutor Auro. Obrigado. Em discussão, ata da sessão ordinária número 3.404, bem como da sessão extraordinária 3.405, cujas cópias foram previamente encaminhadas aos seus conselheiros. Sem qualquer observação, aprovado. Caminhe-se a publicação. Esta presidência solicita, para o bom andamento dos trabalhos da sessão plenária, todos os participantes mantenham seus telefones celulares na função muda. Submeto a apreciação do egregio plenário, nos termos do artigo 190, linha C do Regimento Interno, resolução 826, dispondo sobre governança, a gestão de riscos, auditoria, transparência e uso responsável da solução de inteligência artificial no âmbito do Tribunal de Contas do município de São Paulo, como a instrução número 01/2016, que institui o Manual de Uso de Responsável de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa. E a gente, processo 1091 de 26, em discussão, aprovado. Submeto também a deliberação dos senhores conselheiros da resolução número 9 de 26, que dispõe sobre normas processuais, procedimento de fiscalização e que trata do parágrafo único do artigo 44 do Regimento Interno, processo 4661/2026, em discussão, aprovada. Submeto o comissionamento da servidora Fernanda Borsato Cardoso, RF 7791062, para que, com prejuízo das funções, mas sem prejuízo dos vencimentos, direitos e demais vantagens de seu cargo mediante reembolso, preste serviço nesse tribunal até 31 de dezembro de 26. Processo 14.208 de 25. Discussão. Aprovado. Registro a movimentação dos processos do Gabinete da Presidência do mês de abril. Entrada de 52 processos, saída de 45, bem como entrada de 146 documentos de 124. Registro também a movimentação de processos do gabinete desse conselheiro no mesmo mês de abril, de 26, indicando entrada de 375 e saída de 519. Estão incluídos 306 julgamentos. Registro a movimentação de processos do gabinete do conselheiro vice-presidente Ricardo Torres, mesmo mês de abril, indicando entrada 489, saída de 522, entre os quais estão 215 julgamentos. Registro ainda a movimentação dos processos do gabinete do conselheiro João Antônio, mesmo mês, indicando a entrada de 376 processos, saída de 295, entre os quais estão incluídos 155 julgamentos. Registro, por fim, a movimentação de processos do gabinete do conselheiro Eduardo Tuma, também referente ao mês de abril de 26, indicando a entrada de 213 processos, saída 215, entre os quais estão incluídos 46 julgamentos. Secretaria-Geral providenciará a publicação.
Este presidente solicita agendamento da 19ª sessão extraordinária em ambiente virtual, que se iniciará dia 9 de junho e se encerrará dia 24 do mesmo mês, para julgamento do balanço São Paulo Transporte S.A., referente ao exercício 2019, processo 5332-2020, retirado da 10ª sessão virtual. Não havendo oposição, está agendada a sessão. Informe sobre a homologação do concurso público 01-2020. Na data de hoje foi publicada a homologação do resultado do concurso público 01-2020 para preenchimento de 48 vagas para o auxiliar técnico de controle externo, de nível médio. Deste total foram nomeados 28 candidatos, que logo tomarão posse e iniciarão suas atividades. No desenvolver deste concurso, já haviam sido nomeados 66 auditores de controle externo e 37 auxiliares técnicos de controle externo. Foi ainda nomeado hoje mais um auditor de controle externo, perfazendo um total de 132 nomeações. Nas próximas semanas serão nomeados outros 20 candidatos restantes da lista de hoje, para totalizar 152 nomeações. Assim, o quadro de pessoal desse tribunal ficará adequado para fins de atender com mais eficiência e eficácia os trabalhos inerentes ao controle externo. Com a palavra, os senhores conselheiros. Conselheiro João Antônio. É com muita satisfação, presidente, senhores conselheiros, que eu faço aqui um convite especial ao plenário. Amanhã pela manhã, a Escola de Gestão e Contas Públicas, em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, realiza a aula aberta, cujo tema: como o controle pode promover a equidade racial. A mesa de abertura dos trabalhos contará com a presença do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente, de Vossa Excelência, presidente desse tribunal, conselheiro Domingos de Sei, do diretor-presidente da escola, Ricardo Pranato, da coordenadora de parcerias e convênios da escola, Eunice Prudente, e da minha própria, como conselheiro supervisor da Escola de Gestão e Contas Públicas. O evento busca fomentar o diálogo entre os órgãos de controle, gestão pública, academia e sociedade sobre o papel de cada instituição no enfrentamento às desigualdades raciais no Brasil, partindo da perspectiva do letramento racial. Busca-se analisar como as políticas públicas, os instrumentos de controle e as práticas administrativas podem contribuir de forma concreta para a equidade racial. Fica aqui, então, registrado o informe e o convite a todos, presidente. Bem, conselheiro Jota, fica aqui o convite. Não temos referendo nessa sessão plenária. Passemos à ordem do dia. Com a palavra o conselheiro vice-presidente Ricardo Torres, com 3 itens de sua pauta, tendo por revisora a conselheira substituta Daniela Faria. Com a palavra, conselheira. Senhor presidente, senhores conselheiros, servidores dessa casa, há 3 itens em a pauta. Embora conexos, embora tenha constado o julgamento englobado, eu queria registrar aqui, farei leituras apartadas dos votos, mas passo a pregoá-los inicialmente. O TC 1671/2019, da Secretaria Municipal de Transportes, atual Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes, São Paulo Transporte S.A., Consórcio Bandeirante de Mobilidade, E1, Viação Santa Brígida Limitada e Viação Gato Preto Limitada, Sambaíba Transportes Urbanos Limitada, Viação Metrópole Paulista S.A., Via Sudeste Transportes S.A., Mob Brasil Transportes São Paulo, Viação Grajaú S.A., Consórcio Transvida, Ambiental Transporte Urbanos S.A. e Transpaz Transporte de Passageiros, RV Trans Transporte Urbano, Viação Campo Belo, Viação Gatusa Transportes Urbanos Limitada e Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, SP Urbanos. A concorrência 1
de 2015, SMT GAB, contratos 20 de 2019, 21, 22, 26, desculpa, 24, 25, 26, 27, 28. E os TAs 3º e 4º de 9 de 2021, relativo à prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo do Grupo Estrutural, lotes E1 a E9, contratos de concessão oriundos da concorrência 1 de 2015. Esse é o primeiro item, senhor presidente, apregoado. O relatório e voto já foi previamente circulado a todos. Um esclarecimento ao conselheiro relator, presidente. Vossa Excelência tem ainda mais outros... Eu apregoaria cada um deles na medida em que entrássemos no julgamento, né? Então, voto, Vossa Excelência vai falar como eu disse inicialmente, a englobados. ideia é promover a leitura do voto em relação ao primeiro. Englobado. Não é englobado. Foi a minha manifestação. Não seriam englobados. Eles constaram como englobados, mas ao final eu faria a leitura do voto em relação ao primeiro e a parte dispositiva dos demais. Pela ordem, Então, não ficou... É que eu tenho uma questão de ordem a Vossa Excelência, ao relator da matéria, ao Pleno, mas envolve todas as matérias versando sobre o transporte, sob a relatoria do conselheiro Ricardo Torres, de modo que eu queria só ajustar, porque a questão de ordem que eu faço, ele atinge todos o conteúdo dos demais processos. Estamos na fase de discussão. Só se Vossa Excelência, a minha sugestão é a seguinte, apregou os 3 itens. Eu apregou os 3 itens. Os 3 itens, aí eu coloco, aí que vai entrar em discussão mesmo. Perfeito. Aí os 3 entram em aí discussão. Os 3 itens, Bom, aí de todo contempla modo, a sugestão do conselheiro João Antônio. A despeito de apregoá-los juntos, no voto eu vou fazer a leitura do 16171 e na sequência só a parte dispositiva dos demais, mas ficam apregoados os 3. Então vou fazer apregoar os demais. É o TC 21096 de 2019, Secretaria Municipal de Transporte, atual Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, São Paulo Transporte S.A., Consórcio Transvida, Aviação Campo Belo, Ambiental Transportes Urbanos S.A., ARL Viação Santa Brígida, Sambaíba Transportes Urbanos, Viação Metrópole Paulista, Express Transportes Urbanos, Via Sudeste Transportes, Mob Brasil Transporte São Paulo, Consórcio KBPX, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, SP Urbanos, a concorrência número 2 de 2015, SMT GAB, os contratos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 de 2029, desculpe, de 2019. Os TAs, primeiro de 9 de 2019, segundo e terceiro de 12 de 2019 e terceiro e quarto de 9 de 2021. Também prestação de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de São Paulo, Grupo Local de Articulação Regional, lotes AR0 a 09, contratos de concessão oriundos da concorrência número 2 de 2015. Esse é o segundo item. O terceiro item é o TC 21305 de 2019, Secretaria Municipal de Transportes, atual Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, São Paulo Transporte, consórcio Transnoroeste, Nortebus Transportes S.A., Spencer Transportes Limitada, Transunião Transportes, Bus Qualidade Transportes, Pêssego Transportes Limitada, Alibus Transportes Limitada, Movbus Soluções em Mobilidade Urbana Limitada, A2 Transporte Limitada, Transvolf Transportes e Turismo, Autoviação Transcap Alfa, Rodobus Transportes, Administração e Participação. A concorrência número 3 de 2015, SMT GAB, os contratos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, todos de 2019. E os TAs, primeiro e segundo de 6 do 9 e 18 do 11 de 2019 e terceiro e quarto de 9 de 2021. Também prestação de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo, agora o Grupo Local de Distribuição lotes D1 a D13, contratos de concessão oriundos da concorrência 3 de 2015. Esses são, portanto, os 3 itens apregoados, senhor presidente. Ok. Em discussão, matéria. Pela ordem. Pela ordem, conselheiro João Antônio, na fase de discussão. Eu faço a seguinte questão de ordem a Vossa Excelência, ao relator e ao Pleno. Os presentes autos da relatoria do conselheiro Ricardo Torres versam sobre análise dos contratos
e termos aditivos oriundos da concorrência número 01 de 2015, 3 de 2015, cujo objeto é a prestação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo. Com fundamento no artigo 167, parágrafo único do regimento desta Corte, venho com a devida vênia ao eminente conselheiro relator propor ao egrégio plenário a conversão do julgamento dos presentes autos em diligência, para fins de instauração de procedimentos de fiscalização específico destinado ao aprofundamento do exame da estrutura jurídico-financeira da denominada, abre aspas, conta sistema, fecha aspas, e de seus reflexos sobre a regularidade das contratações aqui examinadas. Justifico a presente formulação em razão de não estar convencido, na condição de julgador, de que a instrução dos autos conseguiu esclarecer de maneira devida e com aprofundamento que a matéria demanda a questão relativa a, abre aspas, conta, sistema, fecha aspas, em razão do seu impacto na estrutura econômica da concessão. Em suas manifestações, a Origem sustentou que a estrutura jurídica das concessões de transporte coletivos de passageiros no município, fundada na Lei número 13.241 de 2001, é operacionalizada por meio da conta sistema, gerenciada pela SP Trans, o que afastaria a aplicabilidade direta das exigências normativas invocadas pela auditoria, por se tratar de modelo de custeio distinto do ritmo contratual originário previsto na Lei Federal 8666 de 1993. Segundo a Origem, a conta sistema constitui mecanismo de gestão financeira centralizada, por meio do qual a SP Trans recebe em conta específica os fluxos de receita tarifária proveniente dos usuários via bilhete único e os aportes de complementação orçamentária proveniente da Prefeitura do município de São Paulo, procedendo, a partir daí, à distribuição da remuneração devida a cada um dos concessionários do sistema de transporte. Ainda que se possa admitir que não houve assunção de obrigação sem cobertura orçamentária, tendo sido identificado empenhos destinados à complementação da conta sistema, entendo que é necessário maior aprofundamento para aferir se a existência de cobertura orçamentária global equivaleria ao cumprimento da exigência de empenho individualizado por avença, que é o que expressamente dispõe a Lei número 4.320, ao vedar a realização de despesas sem prévio empenho. Ademais, merece investigação mais acurada a natureza jurídica da própria SP Trans nesta relação. Ao gerir a conta sistema, a SP Trans não opera como concessionária, mas como agente financeiro intermediário da administração pública municipal, recebendo recursos orçamentários e os repassando a terceiros, os concessionários. Essa função de agente financeiro intermediário, exercido por empresa pública, tem implicação relevante do ponto de vista do controle orçamentário que demanda análise mais detida pela auditoria desta Corte. Ademais, conforme registrou a Secretaria de Controle Externo, nos exercícios 2017, 2018 e 2019, foram constatados constantes atrasos no pagamento de compromissos do sistema de transporte, com consequente exposição do poder público a demandas judiciais. Nesse sentido, é importante analisar, de forma mais detida,
se a ausência de empenho individualizado poderia expor o poder público ao risco de assumir compromissos superiores à sua capacidade de pagamento no exercício. Outro sim, os atrasos sistêmicos registrados pela auditoria sugerem, ao menos como hipótese a ser investigada, se eventual superação dessa questão não implicaria cancelar em definitivo um modelo cujos efeitos sobre a regularidade da gestão orçamentária ainda não foram adequadamente mapeados. Assim, para melhor análise dos presentes autos, necessário aprofundamento da matéria a fim de que sejam analisadas de forma mais detida, sugiro os seguintes pontos para a auditoria. A. Se os empenhos foram emitidos antes da celebração de cada contrato de concessão ou apenas globalmente para a cobertura das complementações mensais ao longo do exercício. B. Se o valor de cada empenho global corresponde de fato à soma dos valores contratualmente devidos a cada concessionário, de modo a assegurar a cobertura orçamentária individualizada exigido pelo artigo 60 da Lei 4.320. C. Se existe na estrutura da conta-sistema mecanismos equivalentes ao empenho individualizado que assegure ao concessionário a certeza do pagamento ao controle externo e a rastreabilidade das obrigações assumidas. E, por fim, D, se a modelagem adotada é compatível com os princípios da anualidade orçamentária, da especialização da despesa e da transparência fiscal prevista na Lei 4.320 e da Lei da Responsabilidade Fiscal. Estas questões demandam a instauração de procedimento de fiscalização específico, com a equipe de auditoria adequadamente dimensionada para o seu objeto. Registro, sim, que a conversão, se assim for a vontade do Pleno, que a conversão do julgamento em diligência, na forma como ora proposta, implicará na interrupção do prazo prescricional, a partir da compreensão que faço do artigo 6º, inciso 3º, da resolução do TCM, número 10 de 2023, cuja literalidade não compreende de maneira devida o atual entendimento dessa Corte acerca da distinção entre os processos de procedimentos de fiscalização, ora assentada na resolução hoje aprovada nessa Corte, resolução 9 de 2026, que unifica o entendimento do Pleno em relação aos atos processuais e os procedimentos de fiscalização no âmbito deste tribunal. Segundo a literalidade do inciso mencionado, caracterizará ato inequívoco de apuração e, portanto, marco interruptivo de prescrição a autuação de processo determinado no curso do procedimento instrumentais de fiscalização, a exemplo de inspeção. Entretanto, como já assentado, não há julgamento nesse tipo de procedimento. Se não há julgamento, logo não há prazo prescricional em curso e, portanto, não há que se interromper. A literalidade do dispositivo encerra esse ponto Deixa eu reler isso aqui, para ficar mais claro. Segundo literalidade do inciso mencionado, caracterizará ato inequívoco de apuração e, portanto, marco interruptivo de prescrição a autuação de processo determinada ao curso do procedimento e instrumentalização e de fiscalização, a exemplo de inspeção. Entretanto, como já assentado, não há julgamento nesse tipo de procedimento. Se não há julgamento, logo não há prazo prescricional em curso e, portanto, não há o que se interromper. A literalidade do dispositivo encerra, neste ponto, uma
inconsistência técnica. Nesse sentido, a fim de preservar mens legis, ou seja, o sentido literal da norma, do dispositivo do dispositivo e compatibilizá-lo com as disposições contidas na resolução do TCM 9 de 2026, deve ser conferida a interpretação ao artigo 6º, inciso 3º da resolução 10 de 2023, estabelecendo-se como ato inequívoco de apuração a instauração de novo processo ou procedimento de fiscalização específico para determinação do relator ou por determinação do relator ou de órgão colegiado no âmbito do processo em curso, como se dá no presente questão de ordem, caracterizando a decisão do relator ou do plenário que determina o aprofundamento da instrução inequivocadamente ato de apuração apto a interromper a prescrição nos termos do artigo 6º, resolução do TCM, número 10 de 2023. Essa é a questão de ordem que submeto ao pleno, senhor presidente. A conversão em diligência com esses argumentos, com essa fundamentação jurídica. Conselheiro relator. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente a argumentação do conselheiro João Antônio. Queria fazer alguns registros. Inicialmente, registrar que esse conselheiro, Ricardo Torres, agiu diligentemente aqui no processo para trazer a apreciação do pleno dentro do prazo prescricional esse processo. Inclusive, em diálogo com as áreas técnicas, pedindo suporte para que a tramitação se desse dentro do prazo regimental. No entanto, eu não posso negar que, ouvindo a manifestação do conselheiro João Antônio, e esse é um tema que em algum momento já me foi suscitado e tem ocupado as minhas reflexões, entendo que tem procedência a argumentação no sentido de que a interrupção da prescrição no caso de instauração de um novo procedimento do tipo que eu acredito será uma inspeção, nesse caso, para materializar essa conversão em diligências que Vossa Excelência propõe. Muito bem, então, diante dessa manifestação, eu, em certa medida não, eu me filio, acolho a manifestação do conselheiro João Antônio, com a cautela aqui de que essa adoção desse procedimento, se convalidado pelo pleno, porque me parece que é a instância adequada para a deliberação sobre isso, e aí firmaríamos, portanto, uma jurisprudência aqui a esse respeito, sobre a aplicação da prescrição. Se for essa a vontade do pleno, se ela se materializar, eu acompanho o conselheiro João Antônio e, portanto, não faria aqui a votação conforme previa. Portanto, concordando com a conversão em diligência. Conselheiro Tuma. Estou de acordo também. Conselheira Daniela. Estou de acordo também e acho que nesse caso específico ficou bem ressaltado pelo conselheiro João Antônio a necessidade de apuração de fatos ou atos inequívocos mediante a instauração de novos processos. Então, eu concordo. Bom, transformado em diligência, então, 3 itens do conselheiro... Pela ordem, presidente. Pela ordem, conselheiro. Eu vou pegar o gancho na fala do conselheiro Ricardo Torres, a fala final. Na verdade, existe em algum sentido, uma decisão do tribunal numa resposta a uma questão de ordem formulada pelo conselheiro João Antônio. Então, mais do que jurisprudência, é uma orientação procedimental a partir de agora. Toda transformação, ou toda conversão, melhor dizendo, de qualquer processo em diligência, para novamente reabrir a instrução probatória, interrompe o prazo prescricional. É isso que nós acabamos de decidir. Então, o que eu vou sugerir ao tribunal? Que, de alguma forma, normatize isso, ou seja, suba para a instância da resolução, de um texto de uma resolução, para que isso fique melhor firmado no entendimento do tribunal. E digo isso porque os precedentes anteriores foram na contramão desse sentido da interrupção da prescrição. Mas, anteriormente, não havia uma questão de ordem, não havia uma deliberação plenária sobre o procedimento. Agora o entendimento do tribunal mudou, eu não vejo nenhum problema em mudança de entendimento, há um dinamismo próprio, há leitura de realidade, o paralelismo jurídico diz isso, né? Ser positivo a partir do momento
que você lê uma realidade posta e aceita na sociedade, né? Então, só essa minha sugestão. Acatei a questão de ordem, concordei com ela, mas estou fazendo uma sugestão de alteração de texto em resolução. Senhor presidente, eu me somo à manifestação do conselheiro. Eduardo Tuma, quanto à observação, mas apenas para deixar preciso o que nós estamos estabelecendo aqui como precedente. Primeiro, não é qualquer diligência. Diligência que implique no novo processo ou procedimento e que, traduzindo numa palavra mais direta, e que isso implica diretamente em novas provas para a convicção dos julgadores. É algo externo, apurado, que vem alterar o status quo do processo até então. Isso geraria, então, o que nós classificamos conceitualmente lá na resolução de atos inequívocos, né? Só para dizer, para precisar um pouco essa nossa deliberação, porque não é qualquer conversão em diligência, mas desde que tem esse significado jurídico e, obviamente, do ponto de vista que altera o curso do processo interno. Mas eu acato também a sugestão do conselheiro Tuma e já determino também que a Secretaria-Geral proceda esse estudo, texto, justamente com o nosso... né, e a normatização, para que a gente possa fazer, já circule aos gabinetes dos conselheiros, para que a gente possa trazer o mais rápido possível essa resolução. Tá ok? Passemos ao conselheiro João Antônio, com o item. Tem a palavra, conselheiro. A visora conselheira substituta Daniela Farias. Um minuto, presidente, deixa eu me ajustar aqui. Senhor presidente, senhores conselheiros, douta Procuradoria, senhor secretário-geral, senhora subsecretária e senhor secretário de Controle Externo. A minha pauta, senhor presidente, contém um item, trata-se do TC 9.744, 2023, interessado Secretaria Municipal de Educação, responsável Fernando Padula Novaes. O objeto, senhor presidente, auditoria operacional, tendo por objeto realizar o acompanhamento, avaliando como se desenvolve a operacionalização da educação infantil nas redes diretas e parceria do município de São Paulo. É a matéria, presidente. Em discussão a matéria. A votos. Em julgamento, a auditoria operacional para realizar o acompanhamento e avaliar como se desenvolve a operacionalização da educação infantil nas redes diretas de parceria do município de São Paulo. Nesse sentido, o presente trabalho busca verificar a implementação da política pública de gestão da educação infantil com o objetivo de constatar a adequação das ações, atividades relacionadas à educação infantil aos princípios constitucionais, em especial a garantia do padrão de qualidade, bem como as finalidades da diretriz ou das diretrizes de base da educação. A educação é um dos mais importantes instrumentos capazes de gerar desenvolvimento econômico e social da coletividade. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovido e incentivada com a colaboração da sociedade, com vista ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O município atua prioritariamente no ensino fundamental, na educação infantil,
artigo 201, parágrafo 2º da Constituição de 88. E, de acordo com o artigo 108, inciso 4º da Constituição Federal, a garantia do oferecimento de educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade representa a efetivação do dever do poder público com a educação. Nos termos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei 9.394, a educação infantil consiste na primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos e em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação estabelece também que a educação infantil deve ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos e em pré-escola, escolas para criança de 4 a 5 anos, sendo que, a partir dos 4 anos, a educação básica passou a ser obrigatória, tendo o município a responsabilidade de oferecer essas vagas. Para atingir a finalidade proposta, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB, estabelece que a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Artigo 31. Avaliação, carga horária mínima anual de 800 horas, controle de frequência e expedição de documentação para testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A garantia de padrão de qualidade do ensino é um dos princípios assegurados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, abrangendo todas as modalidades de ensino. Nessa auditoria operacional, a equipe de fiscalização apresentou um panorama da educação infantil no município de São Paulo, destacando que o município adota como política de governo a atuação da educação infantil por meio de centros de educação infantil, 6, para a faixa de 0 a 3 anos, diretos e parceiros, e de escolas municipais de educação infantil, EMEIs, para a faixa etária de 4 a 5 anos, na rede direta. B. Os centros de educação infantil apresentam-se em 6 diretos, geridos pela administração pública, ou parceiros geridos por organização social mediante a celebração de termos de colaboração que utilizam imóveis de propriedade da administração ou imóveis locados. C. Atualmente, a administração direta gerencia 93% dos alunos da educação infantil da faixa etária de 4 a 5 anos e a rede parceira gerencia 84% dos alunos na faixa etária de 0 a 3 anos. D. Na administração direta, as funções dos 6 são contratados por meio de concurso público e nas entidades parceiras seguem o regime, de consolidação das leis trabalhistas, CLT, com jornadas de trabalhos diferenciadas. E a portaria de SME, número 4.548, de 2017, institui normas gerais para a celebração dos termos de colaboração com a organização da sociedade civil, que atenda as crianças na faixa de 0 a 3 anos. E F, para viabilizar a execução das atividades a que se compromete a rede parceira SME e efetua repasses mensais de recursos calculando o montante a ser pago pela per capita relativa ao número de crianças matriculadas, ressalvadas a ausências justificadas, com previsão de adicional para as crianças matriculadas no berçário. Para alcançar o objetivo do trabalho, foram formuladas, na fase preliminar, questões de auditoria com o propósito de identificar a equipe e efetividade das ações da educação infantil e para a verificação da implementação das ações descritas nos normativos da SME, foram selecionados aleatoriamente 5 unidades escolares da educação infantil da rede municipal de ensino, SEI direto e SEI parceiro, EMEI e CEMEI, uma diretoria regional e uma diretoria regional de educação. No município de São Paulo, a educação infantil é composta por 564,5 mil crianças matriculadas, 3.142 unidades,
unidades escolares e 61,1 mil profissionais de educação distribuídos entre a rede direta e a rede parceira. Do total desses alunos, 53% são atendidos na rede parceira, matriculados em Centro de Educação Infantil, 2.192, 6, e 47% são atendidos na rede direta. No que diz respeito à faixa etária, das 564,5 mil crianças matriculadas, 60% possuem de 0 a 3 anos e 40% possuem de 4 a 5 anos, atendidos em centros de educação infantil, escolas municipais de educação infantil e em centro educacional infantil, EMEI e CEMEI. De acordo com o levantamento efetuado, observa-se que a rede parceira atua principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos, concentrando 84% dos alunos com essa idade, sendo que a rede direta, ainda que atenda a pequena parcela dessa faixa etária, atua prioritariamente na pré-escola, contemplando 93% das crianças de 4 a 5 anos. A análise da qualidade de matrícula do distrito demonstra que os distritos localizados nas regiões mais extremas do município são os que comportam o maior número de matrículas. No que diz respeito à demanda por vaga na faixa etária de 0 a 3 anos, observa-se na evolução da demanda de 2023 que no início do ano havia poucas crianças na fila de espera, porém, no decorrer do ano, a demanda cresceu. Em 30 de 10 de 2023, a demanda era aproximadamente 12 mil crianças, sendo que 51% não tem preferência por creche e se encontra em fila de espera de até 30 dias. O restante tem opção por vagas em unidade escolar específica e estão em espera há mais de 30 dias. No presente trabalho, a auditoria assinalou que em 2022, a educação infantil representa 63%. Representou 63%, 11,5 bilhões dos gastos com a educação e 18,2 bilhões sendo repassado à rede parceira, 5,5 bilhões com a aplicação de 5,9 bilhões na rede direta. A aplicação de recursos da educação infantil já supera a aplicação de recursos no ensino fundamental. Em 2022, quando se analisa o custo estimado por aluno mensal em ambas as redes, constata-se que na rede direta o custo se apresenta 25% superior à relação da rede parceira. Na faixa etária de 0 a 3 anos, o custo anual estimado por aluno na rede direta apresenta 134% superior ao da rede parceira, devido às melhores condições de trabalho e remuneração de jornada de proporção aluno e professor, que propicia as condições mais adequadas ao desenvolvimento educacional infantil com qualidade. Para apresentar o cenário da educação infantil no município de São Paulo, os achados de auditoria contemplaram vários aspectos, dos quais destaco: A, entidades parceiras e valores repassados. B, recurso aplicado e educação infantil 2022. C, operacionalização da educação infantil, estrutura de planejamento e controle, carência de profissionais nas divisões pedagógicas da educação infantil para atuar na orientação pedagógica das unidades escolares e para ampliação das ações de acompanhamento e, por fim, a ausência de dados gerenciais consolidados sobre a aprovação do projeto político-pedagógico, entre outros que integram o meu voto para a publicação. Para todos esses pontos, as constatações sintetizadas nos itens 5.1 e 5.8 do relatório conclusivo e transcrito integralmente no relatório deste voto, impõem aperfeiçoamento por parte da origem. O cenário apresentado para além da importância de aperfeiçoamento da gestão pedagógica e da fiscalização dos recursos públicos transferidos às entidades parceiras, indicam
a necessidade de adoção de mecanismos para assegurar a qualidade da educação infantil, enquanto as constatações deste procedimento fiscalizatório evidenciam a ausência de equidade no atendimento realizado em ambas as redes. Para exemplificar, destaca as seguintes conclusões. 5.3. Não efetivação dos registros pedagógicos de acompanhamento e desenvolvimento dos bebês e crianças das EMEIs e CEMEIs, do Sistema de Gestão Pedagógico, SGP, fato que impede a produção de dados gerenciais de apuração do controle de qualidade da educação infantil, bem como a adoção de medidas de correção de falhas no processo de aprendizagens. 5.4. A ausência de registros pedagógicos do desenvolvimento e da frequência dos bebês e crianças dos centros de educação infantil, que representam 60% dos alunos da educação infantil no Sistema de Gestão Pedagógica, SGP, fato que prejudica identificar como se desenvolve o currículo da cidade na educação infantil e na faixa etária de 0 a 3 anos. 5.5. Na faixa etária de 4 a 5 anos, 26% das crianças apresentam frequência abaixo de 60%. Frequência abaixo de 60%. Ou seja, 1/4 das crianças matriculadas na pré-escola não tem frequência mínima exigida pela LDB. 5.7. Na pré-escola, a correlação entre crianças por professor para as turmas do agrupamento infantil, 4 a 5 anos, não é assegurada para 34% das crianças matriculadas, percentual que atinge 77% se considerarmos a proporção recomendada pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. 5.8, ausência de gestores na rede parceira, 4% de diretores e 5% de coordenadores pedagógicos, que deveria atuar na educação infantil. 5.9, ausência de exigência de qualificação profissional, experiência de 3 anos no magistério e de avaliação de conhecimento específico dos gestores da rede parceira, diretor, coordenador pedagógico, afeta a qualidade da aprendizagem da educação infantil. 5.12, a diferença de jornada, em especial dos 6, no 6, faixa etária de 0 a 3 anos, revela que a proporção de alunos por professor na rede conveniada, 9,3, é mais que o dobro da rede direta, 4,4, demonstrando a disparidade entre as duas redes. 5.3, na rede direta, há 2 professores por turma, cada um com 5 horas para atividade de formação. E na rede parceira, 1 professor por turma, com 4 horas para atividade de formação. Assim, nas turmas da rede direta, os professores contam com 10 horas semanais e na rede parceira, com 4 horas semanais. Há que se considerar ainda que a proporção aluno-professor na rede parceira é mais que o dobro da rede direta, fato que onera mais o professor. Nas formações ofertadas pela SME, os números de profissionais que participam dos eventos não são adequados à quantidade de profissionais que atuam na rede parceira, o que leva a concluir que a rede parceira atua em condições desfavoráveis à qualidade educacional. 5.14. Os professores da rede parceira recebem salário entre 25% e 38% inferior em relação ao salário dos professores da rede direta, fato que se potencializa ao considerarmos que estes têm direito ao plano de carreira, vantagens pessoais e gratificações, que aqueles não possuem. Para os cargos de gestão educacional, diretor e coordenador pedagógico, o percentual da diferença se acentua, ficando entre 48% e 53%. 5.15.
A fiscalização da prestação de contas da rede parceira não permite o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, transparência das despesas e apuração dos dados gerenciais. O sistema informatizado, em fase de implantação, necessita de mecanismo de checagem, cruzamento de dados declarados pelas entidades parceiras para se tornar eficiente e evitar irregularidade na destinação dos recursos. Dessa forma, conheço do relatório de auditoria para fins de registro e acolho as propostas de recomendações, itens 7.1 e 7.8, do relatório conclusivo, peça 42, devendo ser expedido ofício para que a Secretaria Municipal de Educação apresente a este tribunal, ao prazo de 90 dias, diante da complexidade do tema, plano de ação com vistas a solucionar os problemas identificados, contendo, no mínimo, as ações a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a implementação do plano. É como eu voto, presidente. Como vota a revisora, conselheira Daniela Farias? Com o relator. Com o relator, conselheiro vice-presidente Ricardo Torres. Também com o relator. Conselheiro Eduardo Tuma. Com o relator, e vou juntar uma manifestação de voto, mas não altera em nada o resultado. Ok. Proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecido o relatório de auditoria para fins de registro. Por unanimidade são acolhidas as propostas de recomendações do item 7.1 a 7.8 do relatório conclusivo. É determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação para que apresente a este tribunal, no prazo de 90 dias, plano de ação, contendo as ações a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a implementação do plano. Nos termos do voto do relator, conselheiro João Antônio. Encerrada a pauta do conselheiro Antônio, passamos à pauta do conselheiro da Tuma com a palavra. PC 163 de 25, uma representação em face do edital de concorrência, a contratação de empresa de engenharia e ou arquitetura para a execução de obras de revitalização da Praça Cosmorama, localizada na Vila Maria Alta. Em discussão a matéria. A votos. A representante, em síntese, sustenta que sua proposta teria sido indevidamente desclassificada sob fundamento da inexequibilidade, embora, segundo afirma, houvesse observado integralmente os custos trabalhistas previstos na convenção coletiva aplicável e apresentado documentação para demonstrar a viabilidade econômica financeira da proposta. A insurgência deduzida na peça vestibular repousa sobre 4 eixos argumentativos centrais: 1, a alegada insuficiência de motivação do ato desclassificatório; 2, a ausência de indicação precisa da Convenção Coletiva de Trabalho do enquadramento sindical e das rubricas supostamente em desconformidade; 3, a falta de diligência destinada à comprovação da execuibilidade; e 4, a suposta ofensa à competitividade e a busca da proposta mais vantajosa para a administração. Regularmente oficiada, a subprefeitura da Vila Maria Vila Guilherme apresentou manifestação prévia defendendo o julgamento. Sustentou, em suma, que a proposta da representante correspondia a 69,5% do orçamento estimado, enquadrando-se, portanto, no artigo 59 da 14.133, eis que abaixo dos 75% do orçamento estimado. Ademais, a representante não apresentou o detalhamento dos encargos efetivamente aplicados à mão de obra, o que inviabilizou a conferência do cumprimento do piso salarial estabelecido em convenção coletiva, bem como deixou de apresentar justificativa de eventuais reduções ou supressões de rubrica dos encargos. Examinando todos esses pontos, a nobre auditoria desta Corte elaborou relatório conclusivo, no qual concluiu pela improcedência da representação. Na sequência, a PFM acompanhou integralmente o entendimento da auditoria, requerendo improcedência. Da mesma forma, a SG, em manifestação pré-opinante, concluiu pelo conhecimento da peça e, no mérito, pela sua rejeição. Admito da admissibilidade, admito a peça, a representação comporta conhecimento da questão jurídica de fundo. A controvérsia de fundo nesse julgamento se insere em um dos debates mais sensíveis inaugurados pela 14.133.
o da natureza jurídica da presunção da regra constante do artigo 59, parágrafo 4º, segundo o qual, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Nesse ponto, deve ser ressaltado que a disciplina da inexequibilidade das propostas ocupa a posição de extrema relevância no regime jurídico das licitações públicas, porque envolve uma tensão estrutural entre duas exigências igualmente relevantes. De um lado, a necessidade de evitar contratações inviáveis, temerárias ou incapazes, relevantes, de um lado, temerárias ou incapazes de produzir satisfatoriamente o objeto contratado, de outro, a obrigação de preservar a competição, a economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa à administração. No regime legal anterior, o Tribunal de Contas da União editou a súmula 262, firmando o entendimento de que o critério definido no 48.2, parágrafo 1º, alíneas A e B da 8666, conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade dos preços, devendo a administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a execuibilidade de sua proposta. Referida súmula era aplicada em precedentes desta Corte de Contas Municipal, como se observa no TC tal. Contudo, com a introdução da nova Lei de Licitações, a aplicação desse entendimento sumular tornou-se dúbia, instaurando-se debate teórico no qual se consolidaram duas linhas interpretativas. A primeira, que defende a presunção absoluta, parte de uma perspectiva da estrita legalidade e de referência à vontade do legislador. Reconhece que a redação do parágrafo 4º atribui densidade normativa própria ao patamar de 75% e adverte contra interpretações que esvaziem completamente o comando legislativo. O ponto forte dessa posição está em lembrar que a legalidade continua sendo elemento estruturante do direito e que o intérprete não pode substituir a lei por preferências subjetivas. A segunda linha, que defende a presunção relativa, apresenta dois argumentos centrais. O primeiro parte de uma perspectiva principiológica, sustentando que a literalidade do dispositivo deve sim ser submetida aos princípios da vantajosidade, da eficiência, da proporcionalidade, da isonomia e da motivação. Seu principal mérito é demonstrar que a regra legal não opera em vazio axiológico. Assim, a interpretação deve maximizar, tanto quanto possível, os diferentes fins previstos no regime licitatório, sem absolutizar o combate abstrato à inexequibilidade. O segundo argumento da linha da presunção relativa parte de uma perspectiva econômico-institucional e enfatiza que o orçamento estimado não representa uma verdade objetiva do mercado, mas uma construção administrativa sujeita a margens de erro, premissas metodológicas e variações regionais. Sobre esse enfoque, a exclusão automática das propostas abaixo de 75% pode funcionar como obstáculo à revelação das eficiências empresariais legítimas, impedindo que o certame cumpra sua função de descoberta competitiva. Como se vê, o embate interpretativo da norma não é apenas exegético, mas, sobretudo, hermenêutico, porque, como se observa, uma leitura absoluta da presunção converte o orçamento estimado em fronteira rígida e excludente. Por sua vez, uma leitura relativa transforma o percentual legal em indicativo qualificado de risco, exigindo instrução adicional para apuração concreta da viabilidade da proposta. Dada sua extrema relevância, a controvérsia transbordou do campo doutrinário para a jurisprudência dos tribunais de contas, especialmente no âmbito do TCU, que, por certo período, passou a ostentar julgados em ambas as direções interpretativas. A título exemplificativo, em 23, no julgamento do acórdão tal, adotou a tese de presunção objetiva derivada do 59, parágrafo 4º, afastando a aplicação da súmula 262. Na oportunidade, firmou-se o entendimento de que, abre aspas, não há que se cogitar da realização de diligências para aferir a inexequibilidade, pois o lance abaixo daquele percentual de 75% já é identificado pela própria lei como inexequível, devendo a proposta ser desclassificada, fecha aspas. Contudo, em período próximo, registram-se julgados no sentido oposto, segundo o qual a presunção seria relativa e a súmula do TCU 262 poderia sim ser aplicada à nova lei.
Nesse sentido, cite-se o acórdão de 2024, no qual se consagrou o seguinte enunciado, abre aspas, o critério definido no artigo 59, parágrafo 4º da 14133, conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, devendo a administração, nos termos do 59, parágrafo 2 da referida lei, dar à licitante oportunidade de demonstrar a execuibilidade de sua proposta. A controvérsia, no âmbito da Corte de Contas da União, ganhou maior grau de consolidação recentemente com o julgamento do acórdão 214 de 25, pelo plenário, no qual, por maioria, após amplo debate, prevaleceu a vertente da presunção relativa. Na ocasião, o excelentíssimo ministro Antônio Anastasia, vencido quanto a esse ponto, sustentou que a presunção deveria ser absoluta, por entender que o legislador, ao redigir o parágrafo 4º, conferiu tratamento diferenciado ao critério de inexecuibilidade nas licitações de obras e serviços de engenharia, mediante a criação de um parâmetro objetivo, e que reputar o parágrafo 4º como presunção relativa tornaria a regra letra morta. Por outro lado, prevaleceu a posição do ministro Jonathan de Jesus, no sentido de que a jurisprudência do TCU já caminhava para a condução de presunção relativa, com a correlata possibilidade de aplicação por interpretação sistemática do racional subjacente à súmula 262 do próprio TCU ao regime da Lei 14.133, notadamente considerando a redação do artigo 59, parágrafo 2º. Essa mesma diretriz aparece ainda em precedentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a exemplo dos TCs tais, ambos no sentido de que a proposta inferior a 75% do orçamento estimado não autoriza, por si só, desclassificação mecânica, impondo-se, em tese, abertura de espaço para demonstração técnica de execuibilidade. Essa mesma vertente também vem se consolidando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme precedentes colacionados a este voto, que não vou ler. Também a doutrina se inclina majoritariamente por essa orientação. Marçal Justen Filho entende que a leitura do 59.4, com presunção absoluta, equivaleria à reintrodução por via oblíqua da antiga e malsinada licitação de preço base. De igual modo, Maria Tereza Fonseca Dias explica que, seguindo a doutrina de Joel Menezes, o valor fixado em 75% pela nova lei de licitações é um valor aleatório que deve admitir prova ao contrário, seguindo o enunciado da súmula 262 do TCU. Ainda, a título de direito comparado, observa-se que a União Europeia também adota uma presunção relativa quanto à inexecuibilidade das propostas. A diretiva de 2014, a diretiva número 24, que trata das normas relativas aos contratos públicos, dispõe, no item 3 do seu artigo 69, que a autoridade contratante somente poderá rejeitar a proposta supostamente inexequível se o participante não lograr comprovar de maneira satisfatória a execuibilidade do preço apresentado. A adoção da presunção relativa é reforçada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, como se observa no caso colacionado neste voto. Em vista desses posicionamentos, se observa que o elemento decisivo para o acolhimento da presunção relativa reside em saber se o ordenamento jurídico licitatório admite prova em sentido contrário à inexecuibilidade. Considerando todo o exposto, além do 59, parágrafo 2 da 14.133, que permite, sim, a realização de diligência para aferir a execuibilidade da proposta, resta demonstrado que o ordenamento aceita que o ônus da prova recaia sobre o participante, oportunizando-lhe a possibilidade de comprovar a execuibilidade de sua proposta. Seguindo esse raciocínio, pode-se formular a tese de que a vantajosidade administrativa supera a interpretação meramente literal do 59.4, não porque revogue o texto legal, mas porque o reintegra ao sistema constitucional e legal ao qual pertence. A literalidade fornece o ponto de partida, os princípios e os objetivos legais fornecem o ponto de chegada. A interpretação sistemática não nega o percentual de 75%, mas redefine sua função. Ele deixa de ser critério absoluto de exclusão e passa a construir indício normativo qualificado, que impõe dever acrescido de verificação. Nada obstante, o reconhecimento da natureza relativa da presunção não significa converter a diligência em instrumento de reconstrução tardia da proposta. É justamente aqui que reside o ponto de inflexão do caso concreto, após solucionada a questão de fundo. Superada, então, essa, passa-se ao exame do quadro fático probatório constante dos autos.
No caso sob o julgamento, a proposta da representante correspondente a 69,5% do orçamento estimado, circunstância que, por si só, aciona a presunção legal de inexecuibilidade prevista no 59.4 da 14.133, segundo consignado no relatório conclusivo, no caso em exame, as composições de custos apresentadas pela representante indicam apenas o custo unitário e o coeficiente dos insumos, sem detalhar a parcela correspondente à remuneração nem o percentual de encargos relativamente aplicados, o que impossibilitou a verificação da execuibilidade da proposta pela comissão julgadora. Complementarmente, a título exemplificativo, a auditoria analisou a tabela de composição do valor de encargos apresentados a este tribunal pela representante. A partir dessa análise, os técnicos dessa corte constataram que os patamares utilizados na composição são incompatíveis com a realidade do setor, inclusive o percentual de 86,03% relativo aos encargos apresentados pela representante permanece substancialmente inferior aos parâmetros de referência do setor. Dessa forma, observada a manifestação técnica da auditoria no presente caso, restou demonstrada que a realização de diligência pelo agente de contratação mostrava-se inviável. Ao invés dela se limitar ao esclarecimento objetivo dos aspectos formais ou instrutórios da proposta, a diligência passaria a suprir lacunas materiais mediante pretenso auxílio indireto do ajuste de preços planilhados ou de orientação exclusiva ao licitante, quanto ao modo de tornar a sua proposta então aceitável. Registro que a diligência prevista no 59.2 da 14.133 não pode ser utilizada para recompor o conteúdo econômico da proposta, mas apenas prestar esclarecimentos, não sendo cabível para suprir a ausência de elementos essenciais como memória de cálculo, demonstrativos que permitam verificar os custos de mão de obra, pisos salariais e encargos. Do dispositivo, nesse consequente, assiste a razão à auditoria ao concluir que, no caso concreto, as inconsistências da natureza material apresentadas das planilhas da composição de custos da representante não configuram situação passiva de correção mediante diligência. Tal entendimento foi igualmente acompanhado pela PFM e SG. Diante do exposto, superada a questão de fundo, com a conclusão de que o critério previsto no 59, parágrafo 4º da 14.133, consubstancia a presunção relativa de inexecuibilidade, conheço a representação por serem preenchidos os requisitos regimentais e, no mérito, julgo a improcedente, acompanhando integralmente o entendimento da auditoria da PFM e de SG, e peço a publicação do voto completo, que não é esse, que é apenas de leitura. É assim que voto. Como voto o revisor, conselheiro vice-presidente Ricardo Torres. Com o relator. Conselheiro João Antônio. Voto com o relator e parabenizo o conselheiro Eduardo Tum por trazer uma matéria da mais alta relevância e toda uma elaboração teórica e conceitual sobre essa questão da execuibilidade e inexecuibilidade. Esse é um tema que precisa ser debatido ainda mais aqui nessa corte, porque ao controle cabe a preservação do interesse público. E muitas vezes, né, a discricionariedade, neste caso, do gestor público, acaba levando, em alguns casos, utilizar desse instrumento para fazer valer interesses outros que não o interesse público, né? Sobre a desclassificação ou classificação dessa ou daquela concorrente, né? De modo que eu acho, conselheiro Tuma, que Vossa Excelência traz uma matéria da mais alta importância para esse tema e me alertou a pensar sobre essa ótica, e prometo a Vossa Excelência que vou utilizar do seu voto para estudos e aprofundar meus estudos em relação a essa matéria. Muito obrigado. Conselheira Daniela Farias. Também acompanho o relator e parabenizo pelo voto. Também me fez pensar. Acho que a realização de diligências é um vetor da nova lei e a presunção relativa em relação à inexecuibilidade, nesse caso, é realmente um tema a se pensar. Muito bem, voto do conselheiro Tuma será publicado na nossa íntegra, abordando esse tema aqui de ótimo conteúdo. Então, eu faço aqui um resumo. A proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecida a representação por estarem preenchidos os requisitos regimentais. Por unanimidade no mérito, é julgada improcedente nos termos do voto do relator, conselheiro
Eduardo Tum, encerrada a pauta do conselheiro Tum, passamos à pauta da conselheira substituta Daniela Farias, com a palavra. 2 itens em sua pauta, temos como revisor o conselheiro João Antônio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, douta Procuradoria da Fazenda Municipal, senhores secretários, em minha pauta 2 itens, passo ao item 1. É o ITCM 7381 de 2025, uma denúncia anônima em face da Secretaria Municipal da Saúde sobre eventual acúmulo indevido de jornadas de trabalho de médicos da Rede Municipal de Saúde. Em discussão a matéria. A votos. Em julgamento, denúncia anônima encaminhada para a ouvidoria deste tribunal que discorre acerca de eventual acúmulo indevido de jornadas de trabalho de médicos da Rede Municipal de Saúde, especialmente em 2 situações. Da médica ITPV, que teria acumulado 2 cargos até 2024, sendo um de clínico na rede estadual com 100 horas semanais no Hospital Geral de Guaianazes e outro como diretora da divisão médica, das 12, no Hospital Municipal Professor Valdomiro de Paula, na rede municipal, bem como do profissional PTVC, que acumularia 2 vínculos ativos, sendo um de clínico e outro de direção, em unidades distintas. Preliminarmente, no que tange ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade, entendo que, por se tratar de demanda proveniente da ouvidoria deste tribunal, não é possível saber se o anonimato decorre ou não de sigilo solicitado em razão da Lei de Proteção de Dados. Assim, em homenagem ao direito de petição consagrado pelo artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, aliado à função constitucional deste órgão de controle, bem como para o aproveitamento dos atos processuais até aqui praticados, considero que, no caso, é possível seu conhecimento. As alegações constantes da exordial foram submetidas ao conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde, que, devidamente intimada, encaminhou vasta documentação a respeito da situação funcional dos servidores citados pelo representante, especialmente em resposta às seguintes determinações desse tribunal. 1. Informar todos os cargos e funções ocupados pelos 2 profissionais médicos relatados na inicial, bem como seus registros funcionais e processos SEI relacionados às suas admissões. 2. Esclarecer se houve alguma apuração na esfera municipal sobre as situações narradas de acúmulo de jornadas, informando os números dos respectivos processos SEI. 3. Informar a situação fática em 2024 e atual desses acúmulos, esclarecendo a situação à luz das normas legais aplicáveis aos profissionais de saúde. Após regular a instrução do processo, autuado como representação, as áreas técnicas desta Corte de Contas fizeram suas análises e concluíram no sentido da improcedência das razões expostas na exordial, por não encontrarem qualquer situação que denotasse irregularidades na situação funcional dos médicos questionados. Acerca da matéria ora debatida, me deve destacar que a Constituição Federal permite, nos termos do disposto no seu artigo 37, incisos 11 e 16, o acúmulo de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, sendo que o artigo 32 da Lei Municipal 16.122 de 15 estabelece a necessidade de observância do limite de 70 horas semanais para o caso de acúmulo de cargos, inclusive em entes diferentes, pelos profissionais de saúde. De todo modo, considerando a documentação apresentada nos autos, notadamente na resposta da pasta, a auditoria deste tribunal não constatou o exercício de cargos acumulados com sobreposição de horários, tampouco a inobservância do limite de 70 horas semanais. Ante o exposto, conheço da representação ora intela e, no mérito, voto por sua improcedência. É como voto. Como voto, conselheiro João Antônio. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Ricardo Torres. Com a relatora. Conselheiro Eduardo Tum. Com a relatora. Proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecida a representação em homenagem ao direito de petição. Por unanimidade no mérito, julgado improcedente, uma vez que não se constatou o acúmulo de cargos com sobreposição de horários, tampouco a inobservância do limite de 70 horas semanais, nos termos do voto da relatora, conselheira substituta Daniela Torres. Continua com a palavra a conselheira Daniela Torres, item 2. Daniela Faria. O item 2 é o ETCM 16328 de 2025, uma representação proposta pela vereadora Janaína Conceição Pascoal, em face do termo de contrato número 104, SMPED 2025,
levado a efeito pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, cujo objeto é a apresentação da artista Cláudia Leite para compor a programação do quarto Festiva, a festa inclusiva. Em discussão a matéria. Há votos. Em julgamento, representação proposta pela vereadora Janaína Conceição Pascoal, com pedido cautelar, por meio da qual requer seja invalidado o contrato 104 SMPED de 2025, levado a efeito pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, visando a apresentação da artista Cláudia Leite para compor a programação do quarto Festiva, a festa inclusiva, pelo valor de R$ 550 mil. A representante alegou, em suma, que o dispêndio de valor elevado para remunerar uma artista já consagrada revela-se medida de contestável proporcionalidade e adequação moral, pois os recursos poderiam ser empregados na adoção de políticas e serviços públicos de maior urgência para a população da cidade de São Paulo. Aduziu ainda a existência de risco iminente de lesão ao erário, assim como precedentes na doutrina e jurisprudência aptos a embasar seu pedido de suspensão do ajuste. Em sede de análise do pedido cautelar, os elementos instrutórios disponíveis, especialmente os advindos de análise do processo SEI correspondente, revelavam a ausência dos requisitos necessários para a concessão da suspensão do ajuste, especialmente diante da aferição de observância do princípio da motivação pela administração pública, revelada na relação estabelecida entre a notoriedade da cantora contratada e o impacto positivo dessa característica para a visibilidade do quarto Festiva, festa inclusiva, e o alcance do interesse público envolvido na espécie. A negativa do pedido cautelar fundou-se ainda no risco de irreversíveis prejuízos a terceiros, porquanto o porte do festival certamente demandou a realização de diversas outras contratações, tanto na parte de estrutura, locação e cultura, as quais sofreriam impacto direto e, em cascata, no caso de prejudicada a atração principal, com inevitável prejuízo à causa da inclusão das minorias sociais. De outra parte, considerei que a representação ingressou neste tribunal apenas após a assinatura do contrato e faltando uma semana para sua realização, apesar da previsibilidade do evento realizado na mesma época do ano pela 4ª vez consecutiva na cidade de São Paulo, sempre com artistas de grande renome nacional. Em regular tramitação e cumprindo os ditames dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os autos foram devidamente instruídos com as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, as quais confirmaram os indícios de legitimidade da contratação em tela, notadamente a análise do estudo técnico preliminar, composto, dentre outros elementos, pela descrição da necessidade da contratação, do levantamento de mercado, da demonstração do alinhamento entre o ajuste e o planejamento do órgão e dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e desenvolvimento sustentável. Afirmou a pasta ainda que a contratação foi amparada por dotação orçamentária específica, não havendo qualquer impacto ou redirecionamento de recursos finalísticos, com um amplo conjunto de políticas públicas municipais dedicadas às pessoas com deficiência preservado em sua integralidade. Dessa maneira, entendo que as informações presentes nos autos são suficientes para afastar a alegação de violação aos princípios da moralidade e da proporcionalidade feita na peça inicial. Isso porque inafastável a existência de relação entre a notoriedade da artista contratada e o sucesso do evento, que inclusive busca se tornar modelo de acessibilidade para shows realizados na cidade de São Paulo. De fato, quanto maior a visibilidade gerada em nível social e midiático, melhor se apresenta o fortalecimento da mensagem de inclusão das pessoas com deficiência, com o consequente atendimento do interesse público envolvido na espécie. Além disso, é fato que o ente contratante apresenta arrecadação suficiente para suportar o dispêndio de valores de maior vulto na realização de políticas públicas sociais e culturais, motivo pelo qual não se aplicam os precedentes jurisprudenciais citados na exordial no caso concreto. Ante o exposto, conheço da representação e, no mérito, julgo-a improcedente, nos termos dos pareceres exarados pelas áreas técnicas deste tribunal. É como voto. Encerro a minha pauta. Como vota o senhor conselheiro João Antônio? Presidente, algumas observações antes de proferir o meu voto. Não. Primeiro, nós estamos falando de R$ 550 mil para esse evento. A minha dúvida, conselheira Daniela, esse dinheiro veio do Tesouro ou foi resultado de emendas parlamentares? Eu faço essa pergunta porque nós, por determinação do ministro Flávio Dino, estamos agora também
encarregados de fiscalizar as emendas parlamentares. Nós tivemos, num passado recente, problemas com emendas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda observação que faço, sem com isso questionar o mérito do voto de Vossa Excelência, é que não se trata de pouco dinheiro. Nós estamos falando de mais de R$500 milhão para um evento dessa natureza, né? A pergunta que me vem à memória, de repente, é se esses R$550 mil, num evento específico, se tem a mesma eficácia do ponto de vista do interesse público do que esse dinheiro aplicado em outras iniciativas para poder, por resgate da cidadania dessas crianças, né? Então, esta é uma outra observação que faço. Não sei se Vossa Excelência tem essa informação, se destinação de verba por emenda parlamentar ou foi uma iniciativa com orçamento próprio da Secretaria? Conselheiro, se me permite um esclarecimento, as preocupações de Vossa Excelência foram minhas também, quando fui elaborar esse voto. E foi perguntado para a pasta de que forma seria feito esse pagamento, e eles afirmaram que é em dotação orçamentária específica. A gente foi procurar também como foi realizados os outros 3 eventos, porque é o 4º evento dessa natureza. E foram shows, variavam 50 mil a menos, em algumas oportunidades, mas desta faixa de valor. E também preocupada com relação ao melhor uso desse dinheiro para a finalidade específica da Secretaria, nós perguntamos se haveria algum prejuízo para as demais políticas públicas ou para os projetos ainda em andamento. Foi afirmado que não. E conhecendo um pouco mais sobre esse festival, não é um mero show, ele não é um mero evento artístico. Ele é usado para construir na cidade de São Paulo, que tem a dimensão que conhecemos, de metrópole, um modelo de grandes shows para acessibilidade. Então, o que eles fazem nesse show? Eles constroem cabines para pessoas autistas, eles têm acessibilidade completamente diferenciada, e não só aqueles locais que têm pouca visibilidade, ou embaixo, onde a pessoa não consegue, cadeirante, assistir ao show. Eles têm toda uma questão auditiva para quem é deficiente auditivo. Então, eles pretendem replicar esse modelo para grandes shows feitos na cidade de São Paulo. E para que isso tenha uma proporção midiática, eles não podem contratar, e essa é a justificativa deles, um show de menor escala. Até porque muitas pessoas vão a esse evento. Eles convidam muitas entidades, organizações sociais, ONGs, para lotar esses eventos, para que eles façam como teste uma experiência e recebam dessas pessoas portadoras de deficiência física feedbacks que vão ajudar a construir modelos de shows na cidade de São Paulo. Por isso o show tem que ser grande. Então, diante dessa justificativa toda, a gente fez o voto nesse sentido. Deixa eu fazer uma outra pergunta, desculpa, mas esse evento é um evento organizado diretamente pela prefeitura ou tem empresas intermediárias? Quanto fica com o artista, quanto fica com os intermediários? O processo da prefeitura ele é documentado por um orçamento da artista, da equipe dela, que é exatamente nesse valor. Então, não há um valor menor a justificar um repasse de parte para outra empresa. Não foi verificado esse indício no processo. E também, em relação à organização, é a própria secretaria que organiza e fez o estudo técnico preliminar. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora nessa matéria, mas acho que fiquemos atentos
porque a quantidade de shows e desse tipo de eventos na cidade de São Paulo, não só para a questão objetiva dessa matéria, mas em outras áreas, crescem. E nós precisamos, e normalmente, não é o caso, segundo a informação da relatora, não teve intermediário, mas normalmente a organização dos eventos é feita por empresas intermediárias e as empresas contratam os artistas. E tem muitas emendas parlamentares em eventos dessa natureza na cidade de São Paulo. Então, acho que fiquemos atentos, mas eu acompanho a relatora, diante das informações. Como vota o conselheiro Ricardo Torres? Com a relatora. Conselheiro Eduardo Tuma, Com a relatora. antes de proclamar o resultado, eu vou deixar aqui uma sugestão à relatora. A festa inclusiva aqui, eu também estou achando... eu acho uma coisa interessante. Eu acho que a nossa auditoria devia acompanhar uma festa dessa, inclusive falando com as entidades que participaram, porque eu acho de suma importância uma festa inclusiva, o que você está me dizendo. Uma cabine especial, quem tem problema de audição, quem tem problema de autismo, essa coisa toda deve ser bastante contemplado, né? E também o cadeirante que não consegue, porque se a gente for ver um show, o cadeirante ele não vê o show nenhum. Agora, se ele tiver um lugar apropriado, que ele consiga visualizar tudo, eu acho bastante interessante. Então, eu acho que cabe, aqui é a minha sugestão, hein, não? E cabe aqui a auditoria verificar isso, como é feito o show, e também fazer até uma escuta dessas entidades que participam, já que ela está afirmando, eu vi que a conselheira estudou bem o caso, as entidades a gente verificar. Minha sugestão aqui ao plenário. Bom, proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecida a representação formulada pela vereadora Janaína Conceição Pascoal, por unanimidade do mérito, é julgada improcedente por restar configurada a relação entre a notariedade da artista contratada e o sucesso do evento. Nos termos do voto do relatora, a conselheira substituta Daniela Farias. Encerrada a pauta da conselheira, não há processo de reinclusão. A palavra aos seus conselheiros, com a procuradoria para considerações finais. Nada mais havendo a tratar, esgotado o objeto da sessão, este presidente encerra o trabalho, convocando os senhores conselheiros para a sessão ordinária número 3.407, designada para o dia 20 de maio de 26, às 9h30. Bom dia.